dia! Bom domingo para você! Eita Deus! Gente, que alegria estar aqui, porque hoje estamos completando o 13º dia. É isso aí, consecutivo de live, trazendo aí uma palavra toda manhã para você, um devocional. Então tem sido assim incrível estarmos aqui. Deus tem derramado, gente, tanta palavra sobre nós, porque ela que é a palavra de Deus que cura, né? É ela que transforma, ela que vai até as juntas e medula, até na divisão da alma, ou seja, um lugar que a gente não sabe nem onde é, mas ela entra. Então, por isso que a gente traz palavra todos os dias pela manhã. Porque se você está pedindo uma resposta a Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. E Ele usa a sua palavra. Ah, bem-vindo. Deixa eu ver quem está aqui. Juliana já está aqui. Deixa eu botar você aqui, Juliana. Eita Deus, muito bom, gente, ter vocês aqui comigo, já pela manhã, nesse domingo tão maravilhoso. Deus te abençoe. Deus abençoe, Ju. Aleluia. Tina também, seja bem-vinda. Miriam. Eita, vambora, meu povo. 13º dia de live, 21 dias de jejum, Daniel. Se você está chegando por aqui agora, você está vendo aqui pelo YouTube, nós estamos fazendo uma campanha, um ato profético de estarmos 21 dias em consagração. Aqui eu ensino sobre disciplinas espirituais para você se conectar mais com o Pai, com Deus, se aproximar. E quando a gente se aproxima dele, as demais coisas vão sendo acrescentadas, é isso, entendeu? Então, seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar a palavra de Deus, vai encontrar ensino, orientação bíblica. E também nós temos uma comunidade, gente. Uma comunidade no WhatsApp. Ah, eu gostaria muito de participar. Chama aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp. Manda no direct, fala, eu quero participar da comunidade de oração, porque eu preciso de oração para minha vida. Então, vem, chama que o nosso suporte vai te achar e vai te colocar lá nesse grupo do WhatsApp, tá? É uma comunidade para você participar ali. E a gente ora 3 vezes ao dia. Nesse período de 21 dias, nós estamos orando 3 vezes ao dia. E ali a gente tem clamor, ali tem palavra, ali tem unção de Deus descendo sobre aquele lugar, tá? E Deus tem atendido a oração da tua igreja. Deus te abençoe, Renata, Jaque. Amém. A paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor, minhas queridas. Tu tens para nós, tu tens algo novo, inigualável. Amém. Conta aí pra gente, pra vocês que estão aqui comigo todos os dias, como que tá sendo as suas experiências. Podem ir colocando conforme eu for falando. Pode escrevendo aí no ao vivo também, porque encoraja, né, outras mulheres que estão chegando. E a gente tá junto mesmo. E aqui tem palavra de exortação, palavra de avivamento. E é tudo que o Senhor manda, a gente entrega. É ou não é, gente? Né? Por quê? Porque a gente está aqui para poder se santificar. Chegar perto do nosso Pai que é santo. E aí as demais coisas vão sendo acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. O que é demais coisas, gente? Casamento, filho, tudo que a gente pede vai sendo acrescentado quando você se aproxima. Deus vai tratando dessa área. Amém? Ontem eu vi o cuidado de Deus comigo, olha aí. Conta aí os testemunhos. Suiane também está com a gente aí na oração. Fala aí como que está sendo para vocês esse tempo que a gente está passando junto, né? Já tá aproximando, hein, gente? Desce, já passamos da metade do caminho. Já tá começando a dar saudade. Né ou não é? Vamos ficar lá junto. Amém. Gente, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Às vezes a gente vê assim, multidão. Mas Deus é muito... O poder de Deus é muito glorioso. Quando tem 2 pessoas, Ele está ali no meio. Porque quando concordamos na terra, entendeu?
Quando dois concordam na terra, é concordado no céu. Então, não aflige seu coração. Deus está nesse lugar. Amém. Glória a Deus, Ana. Bom dia também. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado por essa manhã de domingo, de estar aqui, Senhor, 7 horas com as suas filhas, seus filhos. Outros que vão entrar pelo YouTube, Senhor, abençoa da mesma forma. Mas eu sei que aquele que está aqui, Senhor, que tem colocado esse propósito, tem algo maior para eles. Tu tem algo novo, Senhor, tem algo transformador. Porque é o sacrifício, Senhor, do sono, é o sacrifício do compromisso com Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada. Continua conosco, fala em nossos corações na manhã desse dia. Amém. Pai, a paz, Deus está falando tremendamente. Amém, Suiane. Deus abençoe. Fala de onde vocês são, gente, pra gente conhecer também. Fala lá da cidade que vocês são, do estado, se é de outro país também. Conta aqui pra nós. A maioria aqui, uma boa parte é do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Mas conta aí pra gente. Aleluia, glória a Deus, Pai. Te louvamos, Pai. Obrigado. Louvado, Senhor. Louvado seja Deus. Gente, deixa eu ver a paz. Amém, amém. Gisele, bem-vindo, Gi. Eu estou nos Estados Unidos, olha aí, gente. Olha o que Deus está fazendo. A Tina está lá, ó. A Tina também está sendo abençoada. Se você ainda não estiver no grupo do WhatsApp, fala aqui, eu quero entrar, quero participar. Para você poder receber oração 3 vezes ao dia para sua casa. Estou sendo salvo todos os dias pelo meu esposo. Fala esse jejum aí, chique, só legumes e frutas. Amém. Ó, Piauí, gente. Piauí. Suiane. Legal. Eu quero entrar. Olha aí, Juliana. Chama ela aí depois. Colocar a Tina lá dos Estados Unidos no nosso grupo também. Deus, não tem... Gente, não tem fronteira mais. Nós estamos no tempo do quê? Da ciência. A Bíblia fala que a ciência se multiplicará. Nós estamos no tempo da ciência. Então, o que é isso? A internet conectou. Você entende que a gente é a geração do fim? Quem entende que nós somos geração do fim? Por quê? Porque quando todas as línguas se conectarem, todos os povos, aí está chegando o fim. Mas não quer dizer que o fim vai acabar amanhã. Mas somos a geração que está chegando para o fim. Porque, olha, como a gente fala com quem está nos Estados Unidos, no Piauí, olha aí, né? Olha aí, ó, Juliana. Depois pega ela aí. Olha só. Então, a palavra de Deus, ela está sendo pregada. O que eu estou fazendo aqui? Usando a tecnologia para difundir a palavra de Deus, né? Chamar as pessoas para esse lugar, para a gente se conectar, ajudar você. Porque quando a gente se prepara espiritualmente, gente, toda a nossa capacidade cognitiva, emocional, física, ela tem um impacto. Sabia? Porque às vezes a pessoa se prepara fisicamente, se prepara emocionalmente, mas ela não se prepara espiritualmente. Aí vem a tempestade, vem a má notícia. Aí o que acontece? Ó, fracassa. É o homem que construiu a casa na areia. Entendeu? Não tem alicerce. O nosso alicerce é espiritual. Começa no espírito. Porque nós somos um espírito que estamos dentro de um corpo. Aí a gente se prepara, né, fisicamente, fica um atleta, ó. Aí a gente prepara mentalmente, prepara profissionalmente. Mas quando vem a luta e a adversidade, o espiritual não está preparado. Não tem disciplina espiritual, não consegue fazer um jejum. O domínio da carne está dominando. E aí, ó, sucumbe. Isso. Seja bem-vindo todos ao grupo aí, quem for entrando. Hoje é domingo, né? Olha, a palavra de Deus hoje vai falar com a gente em 1 Pedro. Abre aí, 1 Pedro, capítulo 2.
1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2, nós temos uma palavra aqui, chave para você. Essa carta está falando sobre... Ela nos oferece algumas lições profundas, tá? Sobre crescimento espiritual. Então aqui eu falo sobre disciplina espiritual, falo sobre vidas com Deus, né? Eu trago você para esse ambiente, para você se aproximar dele, para você, como que você faz, né? Aqui eu ensino como você vai fazer, tá? Então, 1 Pedro 2, do 1 a 8, nos oferece uma lição profunda sobre crescimento espiritual, sobre nossa identidade em Cristo Jesus e como devemos nos relacionar com Deus e uns com os outros. Então, eu vou falar para vocês aqui as principais chaves desse texto. Mas antes, vamos ler. Portanto, livrem-se de todo mal. Então, quando ele fala portanto, ele já está concluindo vários assuntos que ele vem falando aqui, ó, né? Santidade na vida, uma vida de esperança. Então, ele vem concluindo. Portanto, amém? Livrem-se de toda maldade. Ou seja, abandone toda maldade. Todo engano, toda hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Preste atenção. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Para que, por esse alimento espiritual, lhes sejam dado crescimento para a salvação. Você entende? Nós precisamos desejar o alimento espiritual. Sabe por que muitas pessoas não desejam o alimento espiritual? Eu estou falando de crente, tá? Que eu prego para cristão. Quem não é crente, quem ainda não tem comunhão com Jesus, ele precisa vir para esse lugar. Porque a disciplina espiritual, ela precisa estar entendendo que você tem um Deus, que Ele é santo, e que Ele exige de nós santidade. Eu não estou falando de algo que a gente não consiga chegar nesse lugar. Chega, consegue. Estou falando do mínimo, do leite, ó. O leite espiritual, é o mínimo. Para que por ele lhes sejam dado crescimento. É através dessa disciplina espiritual que você tem crescimento. Quantos de vocês aqui que estão comigo desde o primeiro dia de jejum de Daniel, que já pôde perceber uma diferença dentro de você? Fala aí pra mim. Conta aí. Seja sincero. Gente, comigo já aconteceu tanta coisa. E olha que eu já faço disciplina espiritual há algum tempo. Mas toda vez que eu me coloco com essa intensidade, coisa sobrenatural acontece. Sabe? É ou não é? Bom dia, Marília. Olha, toda vez que você colocar um propósito no coração, seja aqui, seja na tua vida, seja em casa, seja com outro, você vai ver que vai acontecer. Por quê? Porque você é um espírito. É como se você fizesse assim, você ligasse uma centelha, uma linha. Aquela linha que tem dentro de nós, o fio que tem dentro de nós, né? A Eclesiastes fala sobre esse fio da vida, fio de prata, que ele é cortado quando a gente perde o fôlego de vida. Esse fio de prata é como se ele acendesse. Ele está dentro de nós. Foi Deus que colocou. Só que quando a gente não tem disciplina espiritual, a gente não está orando, a gente faz uma oração, vai para a igreja, aquela religiosidade do dia a dia, tarará, tarará, ele está como se tivesse apagado. Sabe? Então você fica mais conectada. Você tem desejo de ir para a igreja para ouvir a palavra. Às vezes pode ser um irmão assim, simples que vai falar, pode ser numa igreja, mas você vai ali, Senhor, fala comigo. Você está ali atento. É ou não é, gente? Bom dia, paz, Marilza. Eu estou vivendo uma paz dentro de mim. Não tem nada que pague essa paz, Jaqueline.
que você sabe o quanto que você já passou. Então, gente, isso é porque é espiritual. Então, ele fala aqui, como bebês recém-nascidos, como crianças recém-nascidas, desejam o genuíno leite espiritual, puro. Por meio dele, vocês vão crescer para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, o texto continua, 1 Pedro 2, de 1 a 8. A partir do versículo 4 diz assim, à medida que se aproximam dele, é o que a gente está fazendo. A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Você está sendo edificada porque você está se aproximando da pedra viva. E você é uma pedra viva porque você é seguidor de Jesus. E aí você está sendo edificado, casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Deus está aceitando, porque você está aproximando do Filho, que é a pedra viva. Seu sacrifício está sendo aceito. Você mesmo, eu mesmo, pecadores do jeito que nós somos. Mas por estarmos aproximando, Deus está aceitando o seu sacrifício. Gente, quando termina os 21 dias, vocês têm que ficar atento no desdobramento das coisas que vão acontecer. 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses. Vai acontecer coisas. Por causa desse desdobramento, desse tempo que você passou em conexão. Você construiu algo. Você fechou, você tirou delícias da sua vida. Alimentos que só te levava para aquele lugar quando você estava com ansiedade. Me levava para comida, me levava para doce, me levava... Você tirou. Você está indo para onde agora? Para Jesus. Você está indo ali para os pés de Jesus. Você está indo ali ver um vídeo. Você está indo ali ler alguma coisa. Você está indo ali falar do amor de Deus. Ontem eu fui lá na minha igreja, participei do momento de culto com as mulheres lá, que teve o dia todo. E Deus falou comigo, gente. Deus falou comigo através de uma palavra, de uma irmã. Porque eu estou conectada, eu estou atrás de que Deus me responde coisas. E quando eu estava lá, no intervalo, chegou uma mensagem no WhatsApp para mim. De uma irmã que eu conheço, uma irmã querida. Profeta também de Deus. E ela falou, Thalita, essa noite Deus me deu um sonho com você. Enquanto ela vinha contando o sonho, eu falei, meu Deus. Ela, olha, Thalita, discerne aí, porque eu não estou nem entendendo, mas Deus mandou te entregar, é um sonho, e um sonho vivo assim. Eu falei, gente, é isso que Deus vai fazer com você. Ele vai usar outra pessoa, ela não vai entender. Ela não vai entender o sonho. Mas quando a pessoa falar assim, eu tive um sonho com você essa noite, fica atenta. O que foi que você sonhou? Deus está usando alguém para te entregar. Ela não está entendendo que sonho foi aquele. Mas eu entendi tudo. Tá? E aí ele fala aqui que à medida que se aproxima dele, pedra viva. Pedro, ele cita a passagem do Antigo Testamento destacando Cristo como a pedra angular, escolhida e preciosa, mas que foi rejeitada pelo homem. Aí eu falo, Jesus, pedra viva, a pedra angular, a pedra principal, foi rejeitada pelo homem. Tem alguém aí sendo rejeitado? Tem alguém aqui passando por rejeição? Fala aí. Gente, você é seguidor de Jesus. Então se alegre. Entende como o Paulo falava assim, o apóstolo Paulo falou assim, me alegro nas minhas aflições. Me alegro quando eu sou açoitado. Que loucura! Como assim se alegra quando você é açoitado? Porque ele estava pensando sobre isso aqui. Eu sou discípulo de Jesus e eu estou sendo açoitado por causa de Cristo. Eu estou sendo açoitado por causa dele. Porque eu carrego o DNA. Porque eu carrego algo que está incomodando as trevas. Ele se alegrava por causa disso.
Está fazendo efeito. Eu estou sendo uma testemunha de Jesus. Aleluia. Aleluia. Está entendendo que você é uma testemunha? E o testemunho de alguém que foi rejeitado? Você acha que você não vai ser rejeitado? Para pensar. Então, qual é a lição que a gente aprende aqui? Vamos lá. Eu ensino aqui isso para vocês, porque só o homem espiritual discerne as coisas do espírito. A Bíblia fala que o homem natural não é capaz disso. Fala que é loucura. Isso aí é religiosidade. Não precisa disso. Ele não discerne. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. E de ninguém é discernido. Ninguém consegue discernir você, que é espiritual. E aí, quando você perceber alguma perseguição assim, no primeiro momento você tem que se alegrar no espírito. Uau! Está acontecendo algo aí. E pedir ao Senhor sabedoria para lidar com aquilo ali. Porque você está mexendo no mundo espiritual. Você está entendendo? Ah, Thalita, agora eu estou entendendo por que do nada, né? Do nada, meu esposo. Do nada, a minha mãe. Do nada, o meu irmão. Entendeu? Por que é? Não é do nada. Você colocou um propósito. E você fez uma ligação no mundo espiritual. Então, o que tá te rodeando? Uma energia espiritual que vai repelir quem está diferente de você. Só que você tem que amar, porque essa pessoa está no natural dela. Você tem que amar ele, você tem que amar ela. E aí você precisa desse tratamento. Para quê? Porque agora eu sei que eu entrei numa disciplina que a outra pessoa não está. E eu estou entrando em confronto no mundo espiritual. E o que está rodeando essa pessoa, o que está ali incomodando ela, vai te atacar. Aí você vai fazer uma conexão. Porque no mundo espiritual, gente, os iguais se atraem. Não é os opostos, é os iguais. Então quem está lá na bebedice, quem está lá na farra, quem está lá no taraná, vai atrair pessoas assim. Então você vem para uma conexão espiritual. E a pessoa que está convivendo com você não está. Você quer que aconteça o quê? Ah, mas Thalita, o que eu faço? Começar primeiro ter esse entendimento e cuidar da sua saúde emocional, da sua vida espiritual, ter equilíbrio para poder lidar com a afronta, porque você agora vai orar por você e por ele, para tirar ele desse lugar. Porque através da sua postura, do seu comportamento, das coisas que vão acontecer com você, ele vai ver diferença. Ela vai ver diferença. O ambiente do trabalho vai ver diferença em você. A família vai ver diferença. Só que tem um período de combate. Tem um período para você desistir. Porque vem com força, gente. Não vem com coisa pouca, não. Tá? Mas depois, quando você manter... Lembra que eu falei ontem, a onda do mar? Você não seja como a onda do mar, não. Fica firme. Vai ter uma hora que você vai... Mas depois você volta de novo. Depois que você ficar nesse platô de espiritual, amando a pessoa, mostrando para ela que o que você está fazendo é algo bom, que Deus está transformando a sua vida, ela vai querer vir para esse lugar. Amém? Quem está entendendo isso, gente? Fala para mim aí. Quem está entendendo isso aqui que eu estou falando? Então aqui é uma disciplina. Então a primeira chave espiritual é a necessidade de abandonar todo comportamento pecaminoso. Então passagem de 1 Pedro 2, do 1 a 8, a necessidade que você tem de abandonar todo comportamento pecaminoso, como maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Eu sempre falo aqui, em algumas lives minhas você vai ver. O pecado de maledicência é você falar mal. Isso atrai demônios. Isso é prejudicial para a sua saúde espiritual. Fofoca, disse-me disse. Isso atrapalha. Olha, quando eu entendi isso, eu fui, cortando isso. Eu fui cortando isso.
Thalita, a gente não pode fazer um comentário? Você pode fazer um comentário quando você tem uma sugestão para dar. Entendeu? Você tem uma sugestão para dar. Mano, na minha igreja tem uma fofocada, só sai do meio dessa roda. Sai do meio da roda dos escarnecedores. Porque isso atrai demônios, tá? Isso atrapalha a sua comunhão com Deus. Porque nosso Deus é santo, gente. Então é necessidade de abandonar todo comportamento pecaminoso, como maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Essas atitudes são obstáculos ao crescimento espiritual e à vida em comunidade. Quem quer ficar do lado de um fofoqueiro? Quando você sabe que tem uma irmã, tem uma pessoa na família, que ela fala de todo mundo, né? Quando você tem uma pessoa na igreja, que você sabe o que ela fala, você vai querer contar a sua vida para ela? Você vai querer andar com essa pessoa? Não vai. Só se você for igual, porque os iguais se atraem. Entendeu? Porque a hora que você chegar para essa pessoa e falar para ela de disciplina espiritual, começar a falar para ela do cortar, né, aquelas fofocas, falar, olha, vamos falar aqui do amor de Deus, tal. De duas uma, ou ela vai se render para juntar com você, porque ela vê em você uma pessoa espiritual e ela quer mudança, ou ela vai sair fora. Entende? Ela vai sair fora, ela não vai querer ficar do teu lado. Bem, gente? Para crescer espiritualmente e viver em harmonia com os outros crentes, devemos constantemente examinar nossos corações e nos afastar de tudo que nos separa de Deus e prejudica nossas relações com os outros. Então, existe a relação vertical e a horizontal. Para a gente viver isso aqui, a gente tem que passar pela horizontal. Então, tenha paz uns com os outros. E o sangue de Jesus vos purifica de todo pecado. Então, Deus está falando aqui. Talvez você está buscando em Deus assim uma resposta. Deus está falando, ó, se afasta desse tipo de coisa. Isso está trabalhando o seu crescimento espiritual. Segundo o que eu aprendo aqui no texto, é desejar o leite espiritual puro. Assim como os bebês desejam o leite materno. Então, nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual puro, que é a palavra de Deus. Isso é essencial para o nosso crescimento espiritual e maturidade na fé. Então, aqui ele está falando, não é que você tem que ficar no leitinho. Ele está falando sobre o leite puro, o alimento que te dá crescimento. Então, por exemplo, o recém-nascido, a pessoa que chegou agora, ela, no mundo, né, ela precisa de um tipo de alimento. Ela precisa de um tipo de alimento. E esse alimento puro, ele é da onde? A gente tenta não dar para a criança, um recém-nascido, um leite industrializado, né? Se a gente puder dar o leite materno, que foi já apropriado para aquela fase do crescimento da criança, que vem com muitos nutrientes e é puro, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, é nessa fase da nossa vida, pede a Deus, Senhor, eu quero uma fonte de alimento puro, sem contaminação. Tem muita coisa por aí, gente, contaminada. Então, pede discernimento a Deus, vai ler a Bíblia. Senhor, eu tô sentindo que tem uma coisa aqui que não... Esse alimento aqui não tá legal. Tá? Então, aqui eu não tenho dificuldade nenhuma de falar para vocês sobre a verdadeira palavra de Deus. Eu não estou preocupada com quantidade de números. Eu tenho uma missão de entregar uma palavra, de levar você para perto de Deus, como profetisa, como profeta. Amém? Como uma mentora espiritual. Te disciplinar espiritualmente para você se aproximar aí, ó, e crescer, e ir embora. Tá? Devemos cultivar um desejo profundo pela palavra de Deus, buscando nela nosso alimento espiritual diário. Quanto mais nos alimentamos na palavra, mais crescemos na nossa fé, compreensão e bondade de Deus. Por que eu fiz esses 21 dias de palavra todo dia de manhã com vocês? E também 3 vezes ao dia no nosso grupo de oração, intercessão. Porque eu sei que isso é uma disciplina que vai te fortalecer. Porque ali eu estou liberando palavras para vocês. Você vê quando a gente ora lá? Então, conforme eu vou orando, Deus vai ministrando no meu coração as palavras para ser liberada no grupo.
São palavras proféticas. Está alcançando pessoas. Amém? Então, por quê? Porque é o alimento puro que está descendo do céu. É o alimento puro. Terceiro que eu aprendo, nossa identidade como pedras vivas. Pedro, nessa carta, ele nos alerta, né? Nos lembra que assim como Cristo é a pedra viva, assim como Cristo é a pedra viva, nós também somos pedras vivas. Você não é seguidor de Jesus? Que estão sendo edificados como uma casa espiritual. Isso significa que fazemos parte de algo maior. A igreja, o corpo de Cristo. Lembre-se sempre o seguinte: você está sendo edificada porque você vai para um lugar chamado eternidade. Vai voltar para lá quando você morrer. Quando todos nós morremos. Existe um lugar. E esse lugar, ele precisa que você esteja aqui na terra com o preparo para poder entrar, porque lá é um lugar santo. E nós nunca vamos ser perfeitos aqui. A perfeição vai acontecer lá. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu preciso apresentar todo dia a minha vida ao Senhor. Não vamos ser perfeitos, nós vamos falhar. E está tudo bem, desde que isso não seja uma prática constante. E eu me apoio nisso e falo assim, eu sou falha nessa área, né? Não consigo me livrar. Consegue. Enquanto você está no processo de libertação contínuo, o crente passa. Eu sei que essa palavra libertação, maldição, soa um pouco mal para muita gente. Porque é difícil de nós ocidentais aceitarmos esse termo maldição, libertação. Mas o pessoal que é lá do Oriente, os judeus, eles entendem muito bem sobre isso. Eles sabem que existem essas coisas. Tá? Mas nós queremos viver uma vida light. Não precisa pagar preço. Aí tu vai olhar para dentro da casa da pessoa. Tu vai olhar para a vida. A bagaça que tá. Aí a gente fala disso, fala, não precisa disso. Aí tá no casamento abalado, os filhos fora, aquela confusão. E a gente vai falar sobre libertação. Para viver uma vida abundante, para trazer para a cruz todo aquele pecado, tudo aquilo ali, confessar diante de Deus e deixar. Então o crescimento espiritual é aqui na terra. A libertação é aqui. Não é lá no céu, é aqui. É aqui que nós passamos por processos de libertação. Então, a chave espiritual é que reconhecer nossas identidades em Cristo e nossa participação na edificação da igreja. É reconhecer nossa identidade em Cristo. Somos chamados a viver de forma que glorifique a Deus, contribuindo ativamente para a vida e o crescimento da comunidade cristã. Então não é só para você. Quando você cresce, quando você aprende disciplina, você agora ajuda a sua igreja, ajuda as pessoas que estão em volta de você. Quando eu falo igreja, eu falo do povo, do corpo de Cristo, né? Então, quando eu venho para cá, ensino para vocês, por quê? Porque vocês fazem parte do mesmo corpo que eu faço. Então, eu estou contribuindo no reino de Deus para o crescimento. Então, você que, por exemplo, tem um ministério que é chamada para ser, por exemplo, professora na EBD, né, na Escola Bíblica Dominical, trabalha lá no círculo de oração, é recepcionista, né, você serve na casa, você tem uma célula. Você agora está contribuindo para o crescimento do reino. Porque, conforme eu vou passando para você a minha experiência, o conhecimento, vocês crescem. Agora vocês vão passar para outros. E assim é o corpo. Não vai parar em você. Às vezes você vai estar na fila do pão. Você vai estar na fila do comércio. E vai chegar alguém, vai parar ali, começa a contar uma coisa. E naquela conversa que você está ali com ela,
você é igreja, você começa a ajudá-la na fé, a experiência que você já tem. Entende? Deus, seja você uma pedra viva, aonde você entrou no supermercado, você não precisa estar dentro da igreja para servir. Você pode estar em qualquer lugar e servir. Você pode servir, Fátima, em qualquer lugar. Recentemente, eu fui fazer um trabalho em grupo na faculdade, né? Aí quando eu cheguei, só tinha um local, né? Perto de uma menina, que é nossa, lá, né? Da nossa sala. Mas eu nunca tinha sentado perto dela, né? Porque é muita gente, então você acaba fazendo você acaba tendo o seu grupo de pesquisa, e você vai lidando mais ali com o seu grupo de pesquisa. E quando eu sentei perto dela, nós precisávamos naquele dia fazer um trabalho em grupo, em dupla, e ela falou assim, vamos fazer nós duas mesmo? Eu falei, vamos embora, tudo bem. Quando a gente terminou de fazer o trabalho em grupo, ela começou a conversar comigo. E ela falou assim, Thalita, eu sei que você é pastora, né? Eu falei, sim, nós pastoreamos há muitos anos uma igreja, meu esposo é pastor, e eu sou esposa de pastor, ela é. A gente acompanha você, a gente te admira muito aqui. Ela vai falando, né? Eu falei, que bênção. E ela começou a falar que ela também era filha de pastor, né? E estava ali, e ela estava triste com algumas coisas, né, que estavam acontecendo dentro do grupo dela. Mas Deus começou a ministrar através de mim. O assunto começou, porque quando você é uma pedra viva, né? Você está sendo edificada em Cristo Jesus, você está ali e Deus começa a trabalhar através de você. E ela abriu o coração comigo em algumas situações que ela estava passando, e eu comecei a falar para ela a seguinte, não se culpe. Você tem uma essência dentro de você. E aí Deus foi me ministrando. Gente, foi assim, igual um rolo descendo. Tarará, tarará. Daqui a pouco, ela estava chorando na sala. Eu e ela ali. As lágrimas desciam, ela segurava, se segurava. E Deus foi ali, eu fui ministrando no coração dela. Dentro da sala de aula. Precisei estar dentro de uma igreja? Não. Então é isso que eu quero falar para vocês. Deus vai levar você, Fátima, você, Helene, você, Jaqueline, você, Yara, Suiane. A transformação que Deus vai fazer na sua vida é para você gerar outros. A experiência que você tem, a dor que você tem, Deus vai te transformar para você ser curada, para curar outros. E ali ela começou a chorar. E ali eu ministrei no coração dela. Depois ela me mandou uma mensagem, falou assim, eu fui muito edificada nessa manhã. A sua vida é uma bênção. Eu falei, amém. Então, não, Fátima, você tem um chamado próprio. E não se limita a dentro de uma igreja. Tá? Não se limitem. Não se limitem. Saia da caixa, vai para fora. É no supermercado, é no trabalho, é onde você estiver. Aqui, você é uma seguidora de Jesus. Tá? Vamos lá. E, por último, Cristo como a pedra angular. Jesus é a pedra angular, o fundamento sobre o qual toda a nossa fé está edificada. Embora ele tenha sido rejeitado pelos homens, ele é precioso e escolhido por Deus. Aqueles que acreditam nele nunca serão envergonhados, mas aqueles que rejeitam Cristo tropeçam e caem. Quem rejeita Cristo, quem está rejeitando você, preste atenção, não está rejeitando você, Thalita, não está rejeitando você, Fátima, não está rejeitando você, Juliana, está rejeitando quem você carrega. Quando você está em Cristo, é isso, tá? Ele é precioso e escolhido por Deus. Aqueles que acreditam nele nunca serão envergonhados,
Mas aqueles que rejeitam Cristo tropeçam e caem, porque ele se torna uma pedra de tropeço. Quem rejeita se torna uma pedra de tropeço. Vai cair. Uma hora vai cair. Tá? Então precisamos fundamentar nossa vida em Cristo, a pedra angular. Nossa fé deve ser firmemente enraizada nele, sabendo que isso nos sustentará, mesmo quando enfrentamos rejeição ou dificuldades. Eu estou enfrentando rejeição e dificuldades? Fica aí. Mesmo quando enfrentamos. Ao mesmo tempo, devemos ser conscientes de que aquele que rejeita Cristo enfrentarão consequências espirituais. Teve alguém que rejeitou Cristo que não teve? Todos tiveram. Olha, Judas foi um dos discípulos que andou com Jesus. E ele rejeitou Cristo. O que aconteceu com Judas? Se enforcou. Caiu. Entende? Então, gente, é sério isso, né? Fica firme. Aprenda a lidar com a rejeição quando você está numa busca constante por Deus. Vai intensificar mesmo. Mas aprenda que a paz que excede todo entendimento que está com você não se compara à vida que você estava antes. Não é verdade? Não é? Então eu vou concluir aqui, ó. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa passagem ela nos ensina a abandonar o pecado, a desejar intensamente a palavra de Deus e a entender nossa identidade em Cristo como parte de sua igreja e a fundamentar nossa vida nele como a pedra angular. Está em viver, a nossa chave final está em viver uma vida que reflete nossa nova identidade em Cristo, crescendo na fé, contribuindo para a edificação da igreja, permanecendo firme na fé, mesmo diante das adversidades. Tá? Fica firme, Lúcia. Sabe por quê? A gente pensa que a gente vem para Jesus, a gente vem para essa disciplina espiritual, quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente tem uma sensação de que a gente vai estar assim, tudo na nossa vida vai ficar em paz. A paz vai estar dentro de você. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão em paz. Elas estão atribuladas. E ela vai querer te atribular. Então você não vai poder resolver o problema dela. O que ela carrega, a dor que ela carrega, o problema que ela... Você não vai dar conta de tudo. Mas dê conta de você, da paz que você precisa ter dentro de você para você entender o mundo. Você não vai resolver tudo. Porque o problema, a confusão tá com a pessoa, né? Não é teu, a confusão não é tua. O problema é que a gente cede para a confusão do outro. Então vamos crescer nesse negócio? Vamos entender isso? Vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai ceder. Se você está em paz, mas para você estar em paz, você precisa estar enxertada na videira. Oração, jejum, comunhão, leitura da palavra. Tempos oportunos, está ali assistindo um podcast, está ali assistindo uma live, se alimentando. É isso aí. Que Deus abençoe, gente, a vida de vocês. Amém? Deixa eu colocar esse louvor pra gente adorar aqui. Pra gente finalizar. 12:00, estamos em oração, na nossa sala de oração. Entra na sala de oração pra você participar, tá? Chame aqui. Chama aqui a Juliana, chama aqui o nosso suporte, amém, glória a Deus. Entra lá e vem participar conosco, tá bom? Que Jesus te abençoe. 3 vezes hoje ao dia estamos orando e amanhã continuamos nosso 14º dia de jejum. Eita glória! Vamos chegando. Vai ser bênção, gente, vai ser bênção. Não se culpe se você não conseguiu
foca aqui, fica conosco, tá? Continue aqui nessa disciplina. E ao compartilhar essa live, né, no YouTube, vai lá comentar, vai lá curtir, se inscreve e compartilha com outras pessoas, tá? Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com esse louvor? Por toda a minha vida. Amém, Lúcia. Continue orando por mim e nossa equipe. Pois teu fôlego é a minha vida. Estão ouvindo aí o louvor? E nunca me desfarei. Posso ouvir a tua voz. Ela é doce como mel. É mais doce do que mel. É mais doce que o mel. Que me tira desta cola. Aleluia. E me leva até o céu. Chave, Fogo e terremotos. Vento forte que passou. Pra você também, Suane. Ótimo Já domingo. vivi tantos perigos, Mas tua voz me acalmou. Jesus, obrigada, Senhor. tu das sorte às estrelas. Obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo na tua presença. Cada, Senhor, ovelha sua que está aqui. Fala melhor o coração delas, Pai. Fortifica elas. Não deixa que nenhuma desanime, Senhor. Nenhuma. Sustenta ela na sua forte e potente mão. Livra ela de hoje do mal. Livra ela hoje dos ataques do adversário, Senhor, que se levanta no dia de hoje. Senhor, guarda esse homem, guarda a família. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Acalma na voz daquele que, pois tua palavra é cura. Escuta aí, ó, aquilo que parecia impossível, não ter saída. Eita glória! Parecia ser tua morte. Jesus mudou tua sorte. Fala assim: usa-me. Eita Deus, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Olha aí, pedra viva, pedra angular. Filho do Davi, não há ferrolho, nem porta que se fechem. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço para você, para toda a sua família. Amém?